anunciamos Jesus, vai para o ar. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ser um bom pastor e tentar imitar as ações de Cristo, e assim criar o seu rebanho, nem sempre é fácil. Mas Padre Diogo Albuquerque, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, tenta fazer o seu melhor. No capítulo 10 de São João, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos bons pastores desde o dia da nossa ordenação. Nós recebemos de Deus a potencialidade de o sermos. Mas é só a vida que vai nos ajudando a entender o que significa dar a vida. Dar a vida em todas as esferas, tanto na psicológica, como na espiritual, como na administrativa. Estar presente e ser presente. Eu não consigo entender um bom pastor que seja ausente. Acho que o que caracteriza o bom pastor é a presença na vida das ovelhas, na vida do rebanho. Vou fazer 2 anos de ordenado agora em julho. Então eu digo que eu estou aprendendo ainda a ser um bom pastor. Eu não tenho a ousadia de dizer que o seja, mas eu estou em vias de, eu acredito, né? Com todo o esforço que eu tenho feito para ser um bom padre, para estar na vida do meu povo. Então eu digo que eu estou me esforçando para isso. Desde o ano de 2017, quando eu tive a oportunidade de me encontrar com o Papa Francisco e receber uma bênção dele mesmo, é que eu tenho tentado viver aquilo que ele nos pediu, ser um pastor com cheiro de ovelhas. Então eu acho que o grande passo que a nossa paróquia deu para ser este lugar mesmo é investir na acolhida. Nós temos feito um trabalho muito sério para tornar a nossa casa, a nossa igreja, um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas, se sintam amadas. A partir da acolhida, levá-las a uma experiência. Porque como eu acredito e nós já partilhamos, na nossa fé não dá para nós sermos cristãos só por conta daquilo que a gente lê ou estuda, a gente tem que experimentar. Então a acolhida nos faz experimentar o amor do bom pastor. A experiência nos faz nos comprometer com este bom pastor. Então eu acredito que isso tem sido o nosso investimento e que é esta a nossa meta nesses próximos anos, levar as pessoas a experimentar o amor do bom pastor pela acolhida e a se comprometer com ele por meio da experiência. Então eu acredito que o que mudou foi exatamente isso. As pessoas deixaram de ser um número e voltaram a ser pessoas, com a sua identidade, com a sua história, com a sua dificuldade, mas principalmente sendo respeitadas, né? Elas precisavam ser amadas, precisavam ser acolhidas. E automaticamente, quando você se sente pertença, né? Quando fala assim, eu pertenço a este lugar, eu fiz a experiência, a devolução ela é automática. Quando a pessoa vê que o padre trabalha, que o padre está aqui para o atendimento, que o padre vai visitar enfermo, que ele reza a missa, o povo quer ajudar. Então foi isso que mudou. A presença. A presença fez a diferença na vida da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Como que o senhor pode descrever, em poucas palavras, como que o senhor descreve esse seu rebanho aqui? Como que te acolheram, como te receberam? Eu digo que assim, a gente não escolhe rebanho, né? A gente acolhe o rebanho que recebe. E num rebanho tem tudo que é tipo de ovelha. Tem aquelas ovelhas que chegam feridas, tem aquelas ovelhas que já se sentem autossuficientes, já estão acostumadas nas suas próprias seguranças, tem aquelas que se desgarraram. Então eu tenho toda a espécie de ovelha eu tenho no meu rebanho. Não posso dizer que meu rebanho seja um rebanho uniforme. E eu nem quero que seja. Porque o dia que ele for um rebanho uniforme, ele deixa de ser rebanho e passa a ser uma produção, né, industrial. E aqui a gente não faz salsicha, eu brinco. Aqui a gente lida com gente real. Mas o que eu acredito é que no meu rebanho exista hoje, com todas as dificuldades que eu tenho que enfrentar, das resistências, porque não é fácil você mudar uma mentalidade instaurada. Mas com todas as dificuldades que eu tenho, eu acredito que o meu rebanho hoje ele está tendo a cara daquilo que o meu coração acredita, que é uma igreja mais humana, que é uma igreja mais próxima das pessoas, uma igreja como Jesus sonhou. E nessa caminhada é importante manter as suas ovelhas acolhidas e amadas. E Padre Diogo está no caminho certo. Fomos até a casa de Ana e Dona Maria, que se recupera de uma cirurgia. E elas revelam o quanto o Padre Diogo as motivaram a fazer novamente parte do rebanho de Cristo. O Padre Diogo encontrou uma Ana Nery. Era uma ovelha realmente desgarrada, muito crítica. Eu criticava muito a igreja.
eu estava descrente da minha fé católica, eu estava descrente de Nossa Senhora. Eu estava assim, eu encontrei o Padre Diogo assim, eu estava cega, porque eu sempre fui católica. Eu andei por outras religiões, né? Durante os anos eu estudei a Bíblia com outras pessoas, eu fui em outras igrejas, eu abandonei a minha fé mariana. Então, assim, eu estava cega. E o Padre Diogo recobrou tudo isso. Converso muito com o Padre Diogo. O Padre Diogo nunca deixou de me atender, mesmo quando eu não consigo falar com ele pessoalmente, por telefone, ele sempre me atendeu. E uma coisa muito bonita, né? Às vezes é só um detalhe, mas que para mim me toca muito. Meu pai é falecido e ele me chama de filha. E ninguém me chama de filha desde que meu pai faleceu. Ninguém. E é uma coisa que me tocou muito. Ele me chama de filha e ele cuida de mim. Para mim, um bom pastor, ele não faz distinção das ovelhas. Não faz seleção. Eu gosto mais daquele, eu fico mais com aquele, eu fico mais com aquela família. É isso, não tem predileção. Depois que o Padre Diogo chegou aqui, eu já alcancei muitas graças. Foram muitas. Porque o Padre Diogo, ele é um homem de muita fé. E ele passa para nós essa fé, essa espiritualidade. E não é só a Ana e a Dona Maria que acham isso não. Em uma celebração, foi possível ver que o rebanho está satisfeito com os direcionamentos do seu pastor. Considero o Padre Diogo um bom pastor, porque através do testemunho dele, né, ao chegar na comunidade, estava bem abatida, devido de muitos históricos também. Então, através do testemunho dele, muitas pessoas estão se aproximando, né, estão se reencontrando na paróquia, estão encontrando o seu lugar como paroquiano, como membros, né, e assim também querem vivenciar. Então, através do testemunho dele, as pessoas estão voltando para a igreja e também estão querendo trabalhar, estão querendo servir a Deus. Acho que o mais essencial de tudo é o bom pastor conhecer as suas ovelhas, estar próximo delas, porque um pastor não pode estar longe das suas ovelhas, porque senão elas ficarão perdidas. Esse é o diferencial do Padre Diogo. Ele procura estar sempre perto, ele procura ser atencioso para com todos. Depois de Jesus nos falar, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e dizer que Ele as conhece e portanto, o amam, diz assim, e elas me seguem. E elas me seguem. Quer dizer, se eu quero saber, será que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Basta me perguntar, eu estou seguindo o Senhor? Seguindo significa atento às suas palavras, colocando em prática os seus ensinamentos, vivendo aquilo que Ele me ensina. É preciso que fique claro, Ele nunca disse que é fácil segui-lo. Mas, por outro lado, talvez o perigo maior seja outro, de nós acharmos, mas eu já falhei tanto, já fui tantas vezes infiel ao Senhor, que Ele se afastou de mim. Errado. Deus nunca se afasta de alguém. Deus nunca se afasta porque Ele nos ama. Se Ele enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, se o seu Filho deu a vida por mim, como Deus vai se afastar de mim? Como vai se esquecer de mim? E aqui vem algo essencial, a confiança nesse Senhor que é pastor, que envia o seu Filho para que possamos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, segundo aquela bela experiência que nos foi transmitida por São João, apóstolo, evangelista,
no início da sua primeira carta, aquele que vimos, aquele que ouvimos, aquele que tocamos. Este é o verbo da vida. É este que vos anunciamos. É este que vos anunciamos. Porque nós somos pastores, como o bom pastor, somos chamados a ser pastores. Quer dizer, nós não somos apenas ovelhinhas, mas Ele quer se multiplicar em muitos outros pastores. Interessante o método de Jesus. Ele sempre trabalha em grupo, em comunidade, em família. Ele poderia fazer tudo. Sem mim nada podeis fazer. Como eu dizer também, tudo posso. Ele pode tudo. E, no entanto, não aceita, não quer trabalhar sozinho. Nem podia pegar a ajuda de anjos, não. Quer a nós, com as nossas imperfeições, para sermos pastores. Claro que eu, como bispo, sou pastor de uma determinada forma, com uma imensa responsabilidade. O outro é padre, o outro é diácono, um religioso, uma religiosa, um pai de família, uma mãe de família, um leigo, uma leiga. Cada um de nós, de uma maneira ou de outra, somos chamados a exercer o ofício de pastor. Isto é, não apenas continuar o trabalho do bom pastor, mas viver de tal maneira que o bom pastor possa habitar em nós, viver em nós, agir em nós, ir atrás das ovelhinhas perdidas através do nosso ministério. Não é isso uma graça especial? Não é isso, assim, algo que deveria encher continuamente o nosso coração de alegria? O Senhor confiar em nós, confiar e nos aceitar, e não só aceitar, nos querer como pastores. Portanto, se há alguém que deve ouvir a voz do pastor, somos nós, chamados a ser pastores. Porque como vamos ser uma expressão dessa voz, como vamos transmiti-la, se não nos identificamos com ela? E aí vem os momentos de intimidade que nada substitui. Não adianta, não vem me dizer, a minha vida é uma oração. Que seja, ótimo. O meu trabalho é uma oração. É importante que você o santifique. Mas você e eu, cada um de nós, necessita de ter momentos de intimidade com o bom pastor para escutar a sua voz, para saber o que Ele quer nos ensinar. Sim, porque senão nós vamos acabar ensinando aquilo que nós julgamos que Ele queira falar. Mas será que é isso mesmo? Quer dizer, ser dócil, escutar, ouvir a voz do pastor é essencial para quem quer e quem aceita ser pastor como Ele. Mas não nos esqueçamos nunca. O Senhor quer isto e quando Ele quer, Ele consegue, Ele é capaz de transformar o nosso coração num coração como o dele, o coração de um pastor, de um bom pastor. Anunciamos Jesus, vai para o